Brasil! WhatsApp liberado, 964-450532. Vamos falar agora de um assunto sério, gente. Coluna vertebral, né? A nossa sustentação, a nossa base, né? E o doutor Matheus Tomás, que é neurocirurgião, vai falar das deformidades e doenças que precisam de cirurgia. Mas claro que a gente depois pega um pouquinho, né? A gente puxa um pouquinho, alguns que não precisam, né? Com certeza. Bem-vindo, doutor. Tudo bom? Joia, ótima tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante, Muito né? importante, né? Quem nunca teve dor de coluna? Sei lá, viu? Acho Todo que mundo tem. quase todo mundo. Né? Aliás, um dado importante da OMS é que mais de 80% das pessoas vai ter dor de coluna em algum momento de suas vidas. Sério? Por quê? É isso. Por que Isso causa porque, dor? Quais as dores mais comuns na coluna? justamente, a nossa coluna ela é formada por diversas estruturas. A gente tem músculos, ligamentos, articulações, discos e o próprio osso. Então, a gente entende que isso tudo sofre um processo degenerativo ao longo das nossas vidas. Então, os fatores do nosso ambiente, sejam o fato de pegar peso, o fato da própria postura bípede, que já emite uma gravidade ali nessas estruturas, alguns maus hábitos de postura e tudo mais, e de trabalho, podem levar a alguns tipos de degenerações nessas estruturas, e aí é que a gente desenvolve as dores. Hoje, dentro do seu trabalho, assim, as pessoas que mais procuram, quais as mais comuns? Olha, eu diria que a doença mais comum e a mais conhecida é a famosa lombalgia. O que é lombalgia? Chama-se a dor lombar, a tão famosa dor lombar. Qualquer tipo de dor, ela pode ser chamada de lombalgia, qualquer tipo de dor nessa região. Mas a mais comum é sim a da coluna. Hoje em dia, a gente sabe que essas dores podem vir desde pacientes muito jovens, ali, crianças e adolescentes, até pacientes mais idosos. E são muito comuns as hérnias de disco, tão famosas. O que causa a hérnia, esse desgaste? Explica. Bom, o nosso disco é uma estrutura cartilaginosa que fica ali dando o amortecimento entre as nossas vértebras. E ele é composto de uma camada de proteínas. A parte genética, o nosso componente genético, ele pode sim desenvolver um disco que é mais forte ou mais fraco. E isso já determinar uma predisposição a você ter uma hérnia de disco. Sério? Mas não só isso. Isso é genética? A parte genética influencia, mas os fatores ambientais também. Então, quais os fatores ambientais que mais prejudicam? Se você pega muito peso, se você tem um peso elevado, adquire uma má postura, se você não fortalece, não faz atividade física, né, com fortalecimento da região abdominal e lombar, tudo isso pode levar à predisposição de formar uma hérnia de disco. Então é importante se cuidar desde cedo. Hérnia de disco, então, é um dos vilões, né? É um grande vilão. Tem pessoas que têm várias, né? Eu já vi que... Exato. Por quê? As pessoas ficam... nem aí, doutor. Essa é para cirurgia? Tem casos que é para cirurgia, né? Tem casos que sim. A gente entende que os casos cirúrgicos são aqueles que a gente tem déficit neurológico. O que é isso? É aquela perda de força, perda de sensibilidade, formigamentos, ou seja, sintomas que estão ali, que te trazem uma perda de qualidade de vida e que são prolongados. A gente fala que até 6 semanas isso pode ser aceitável. Acima disso já é considerado uma dor crônica e a gente precisa intervir. Até 6 semanas ainda é considerado que pode... Alguma coisa está errada, uma inflamação, alguma coisa. Depois de 6 semanas já... Isso, aí já fala para a gente como um sinal de alarme, uma red flag, como a gente chama em medicina, que fala a favor de você pesquisar, diagnosticar e tratar aí o mais breve possível. Doutor, e a terceira idade sofre muito, primeiro por causa do desgaste ósseo? Isso. A terceira idade, eu diria para você que é a que mais sofre. Isso porque todos nós vamos ter esse tipo de alteração na coluna, essa degeneração. E a partir daí se formam vários problemas, né? A gente falou de hérnia de disco, mas também tem os famosos bicos de papagaio. O que é o bico de papagaio? Bico de papagaio é justamente, são aquelas alterações articulares, aquelas pontinhas que vão se formando ali na parede óssea. Por que forma essa pontinha? Por conta do tempo, do peso, da degeneração, né, da idade. E essas pontinhas, elas acabam comprimindo as estruturas musculares, neurais, gerando muita dor. Dor que pode ser irradiada para a perna, a famosa dor ciática. O ciático vem por quê? A dor ciática, na verdade... Aí as pessoas reclamam muito, né? Falam, com a dor no ciático. Você nem sabe, está com dor aqui. A dor no ciático, ela pega de cima e vai até embaixo, não é? A dor no ciático o nosso ciático, para a gente entender, é um nervo que é formado por várias raízes que sai da coluna lombar e desce até o pé, dos dois lados. Então, se a gente tem alguma estrutura que comprime essas raízes ou o próprio ciático, a gente tem essa dor que irradia até lá embaixo.
E é Tá? difícil essa, hein, para recuperar? Essa é As pessoas reclamam muito, né? difícil. E, a gente sabe que é uma dor bastante limitante, a pessoa tem dificuldade para caminhar, às vezes tem dificuldade até para sair da cama, né? A pessoa trava. A gente conhece muitas histórias de pessoas que travaram ali, precisaram até chamar ali um SAMU para atender porque não conseguia se movimentar. E isso pode acontecer numa hérnia de disco aguda, numa compressão, então a gente tem que tratar antes para evitar chegar nesse ponto. E a prevenção? Existe prevenção, por exemplo? A gente está falando de terceira idade. Vamos antes da terceira idade. Como que nós podemos fazer uma prevenção para chegar numa terceira idade e a gente não perder muita massa óssea? Ótimo. As principais atividades que a gente pode fazer como prevenção estão relacionadas aos nossos hábitos diários. Então, eu diria para você que fazer atividade física regular, manter uma postura adequada, manter uma posição de dormir adequada, isso é E aí, importantíssimo. o dormir é complicado, né? O dormir é complicado. Tem gente que se acostuma ali em uma posição específica, mas eu diria para você que a posição de lado, com as pernas bem encolhidinhas, que a gente chama de posição fetal, essa é a postura mais adequada para você dormir. Eu durmo assim. É a que mais protege. É a que mais protege? É a que mais protege. A pior posição, a que a gente chama de vilã, é a posição de bruços. De bruços é pior? Essa daí é a grande vilã porque ela faz uma compressão das estruturas do disco. Geralmente é o homem que dorme mais assim, né? Para a mulher é difícil, mas... É difícil por causa do seio, por isso que eu tô falando, né? Geralmente o homem dorme mais de bruço mesmo. Isso, incomoda bastante para as mulheres, mas o homem tem bastante. E você tem que fazer uma mudança de hábito, tá? Assim como controlar o peso. O nosso peso ali por cima das estruturas da coluna também promove uma degeneração mais rápida, então pode trazer essas dores aí mais intensas. Certo. Telefone liberado para vocês, 964-450532, tá? Com algum problema aí na coluna, tá com alguma dúvida, gente, quer esclarecer, fazer uma pergunta, o momento é esse. Vou fazer umas perguntas mais básicas aqui, tá, doutor? As deformidades mais comuns da coluna, bico de papagaio, aqueles nós já falamos, né? Isso. A lombalgia. Quando é instituído tratamento conservador ou indicado tratamento cirúrgico? Como que a gente acompanha para saber? Vamos lá. O tratamento conservador a gente institui para a grande maioria das pessoas. Sim. A não ser que ela tenha um déficit neurológico. Aí a gente falou de perda de força objetiva, perda de sensibilidade, formigamentos que não melhoram com os tratamentos mais simples, aí a gente vai falar em tratamento cirúrgico, tá? Nessas pessoas. Então, se você chegar com dor lombar para o teu médico, ele vai instituir um tratamento para tentar fazer você melhorar sem um caráter cirúrgico ali de urgência, a não ser que tenham esses fatores que eu te falei. Tá? A perda de força é a principal delas. Se houver perda de força, você precisa procurar um médico com urgência para a gente tratar aí o teu caso. O que acontece? Vem de uma vez ou vai aos poucos, doutor, para perder a força? Existem as duas situações, tá? Existem pessoas que isso é gradual e progressivo, como a maioria das hérnias de disco na região cervical, é assim, é bem lento e progressivo. E existem os casos mais agudos, nos quais uma hérnia de disco ela se rompe, né? Ela se rompe mesmo, a gente chama de hérnia de disco extrusa, e ela pode comprimir de uma vez ali o nervo ciático. Deve ser insuportável a dor. A dor é insuportável, a pessoa trava, ela não consegue movimentar ali a perna, e ali sim pode ser um caso de cirurgia ali o mais rápido possível. E quais as cirurgias mais comuns que você faz? Hoje em dia, Cirurgia delicada, né? A cirurgia de hérnia de disco é a mais comum, por ser a patologia mais comum. E o mais interessante é que hoje a gente tem técnicas ultramodernas que a gente não tinha no passado para tratar isso. Inclusive, muitas vezes, com uma cirurgia chamada de cirurgia por vídeo. Você já deve ter ouvido falar das cirurgias de vídeo feitas no abdômen, para vesícula, para apêndice, até a própria bariátrica. Mas esse tipo de cirurgia hoje em dia também é feito na coluna. Sério? E a gente consegue com apenas ali 2 pontinhos, às vezes um cortezinho menor do que 1 centímetro, pequenininho, a gente consegue sim retirar. Sério? Daqui a pouquinho a gente vai ter imagens aí para mostrar para você. Vou mostrar. Quero imagens, gente. Júlio, meu diretor, vamos mostrar imagens para a gente entender um pouco? Vamos lá, o que causa, tá aí. Primeira imagem aí, artropatia facetária. Artropatia facetária. Esse é o famoso aí, artrose ou desgaste das articulações. Isso aí é o caráter mais degenerativo que a gente conhece. E é muito mais comum nas pessoas com idade avançada. Tá? É a degeneração da cartilagem articular. Não repõe essa cartilagem? Não tem jeito? Essa cartilagem não se repõe espontaneamente, mas a gente tem alguns procedimentos, como as infiltrações com aspirado de medula óssea, procedimentos que a gente pode tentar regenerar aquela cartilagem. Maravilha. Isso. Então já é uma excelente novidade. Isso. Certo. Mais imagens?
Ah, o disco, degenerativo do disco. A doença degenerativa do disco é aquela famosa hérnia de disco. Você vê que a pontinha óssea ali atrás é um bico de papagaio. E esse disco que está degenerado, que sai da posição, pode se formar uma hérnia de disco ali naquele lugar. Então, essa é uma das patologias mais comuns, e é que eu falei para você, uma das cirurgias também mais comuns, né? E a hérnia de disco acontece que a cartilagem, aquele vermelhinho, que ela vai com o tempo, e quando vai acabando, vai ter atrito, é onde gera dor, né? Gera dor, e essa cartilagem ela também pode sair e comprimir o ciático. Vai comprimir o ciático, né? Justo. E aí, quando ela faz isso? Cirúrgico? Depende. Se houver perda de força, sensibilidade, sintomas muito agressivos. Então, se a pessoa está em casa, começou a sentir que está com dor nas costas, dor na lombar, dor na coluna, e começou a perder a força, alerta. Alerta. Corre, procura teu médico, é um sinal de alarme para a gente tratar isso com brevidade. Mais imagens, Júlio? Vamos ver. Pergunta. Boa tarde, tenho 4 hérnias de disco, artrose, mais algumas coisas, muita dor na lombar. Comprei infravermelho, melhora, comecei a fazer em casa. Entendi. Nani, eu diria para você que isso é muito comum. Você vê 4 hérnias de disco, artrose facetária, que é essa degeneração das articulações, isso é muito comum. Eu recebo pacientes assim no consultório todos os dias, o tempo todo. A pessoa de baixo também, não sei se era a mesma, mas ela comentou. Comprei um infravermelho e comecei a fazer. O infravermelho é a mesma pessoa. É uma das alternativas de tratamento conservador que os fisioterapeutas realizam e até em casa você pode fazer também. Porque o infravermelho ele tem um caráter anti-inflamatório, ele ajuda bem ali na melhora das tuas dores. Então, essa pessoa que está fazendo infravermelho, sim, isso é benéfico, vai te ajudar, assim como as compressas quentes. Compressa quente? Quente e não fria. A gente não pode confundir. As compressas frias a gente utiliza para trauma, para pancada, aquele trauma agudo. Mas para as dores crônicas a gente utiliza... Qualquer dor. Qualquer dor crônica a gente vai utilizar a compressa quente, que tem um caráter anti-inflamatório. Passei, fiquei uma semana, estou passando, colocando bolsa, não está passando a dor. Analgésico, remédio e tudo. Neste caso, procura um médico, porque a gente tem que ter pelo menos um exame de imagem ali da tua coluna para tentar dar o diagnóstico e tentar entender qual é aquela doença que está acontecendo para seguir o tratamento correto. E o bico do papagaio, o que faz hoje? É cirúrgico também? O bico de papagaio não é cirúrgico, é uma doença degenerativa, mas a gente trata... E aí, quando é degenerativo, doutor, o que faz hoje, hein? Quando é degenerativa, a gente lança mão das infiltrações ou bloqueios. Essas infiltrações, elas promovem uma melhora da dor e a gente pode, inclusive, infiltrar medicações e substâncias que promovem a regeneração dessas cartilagens ali, dessa parte óssea toda. Então, a gente não espera uma cura da doença nos bicos de papagaio, a gente espera uma melhora, uma estabilização e uma melhora de qualidade de vida. Mas, realmente, ainda é uma doença que não tem cura. E a reposição hormonal, alguns tratamentos, tem algumas coisas paliativas que ajudam também? Nessa parte quando está perdendo, a perda óssea? Justo. A gente fala muito na reposição de colágeno para grandes articulações, isso é bem já estabelecido, então para joelhos, para a região do quadril, para grandes articulações funciona bem. Para a coluna já tem um efeito que é um pouco menor por serem cartilagens pequenininhas, onde a entrada daquela medicação ali já não é tão absoluta. Então, eu diria para você que o melhor de tudo é prevenir. Prevenir para que você não chegue no estágio degenerativo. Porque a partir do estágio que chegou lá, a gente vai normalmente tratar para reduzir as tuas dores. As dores, né? Justo. Qual que é a pior que acontece assim de dor? Porque a gente sente, por exemplo, a gente vê muita... ai, estou com dor na lombar. Ai, meu ciático está atacado. E o ciático, o que a gente faz na hora de dor no ciático? Na hora da dor no ciático, a gente vai utilizar medicamentos, compressas quentes. A gente pode utilizar um infravermelho e a gente também pode fazer mão de um repouso ali, mas é um repouso rápido, tá? Que eu diria de 1 a 2 dias. Porque o repouso, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não favorece a nossa coluna. Pelo contrário, o repouso ali, ele também é um vilão. Então, a gente sempre orienta que as pessoas façam exercícios constantemente para manter aquela coluna fortalecida, para manter a região das pernas ali fortalecida e repouso só no momento de crise. Se você está com muita dor, se você entrou em crise, aí segura sim... 2 dias. 2 dias de repouso, medicamentos, compressas quentes e tudo mais, isso vai te tirar da crise e a partir daí retomar. Aí depois você volta a vida de leve, né? Se estiver doendo, vai no médico primeiro. E as doenças, doutor, quais as comuns da coluna? Nós já falamos vertebral, nós já falamos dessas doenças mais comuns. Quais são os tratamentos mais modernos e quando realmente se recomenda uma cirurgia? Perfeito. Hoje em dia,
principalmente para a hérnia de disco, o tratamento mais moderno é a cirurgia endoscópica da coluna. Muito A gente tem até uma imagem. Tem né? imagem? Imagem, Júlio, imagem. Essa imagem é uma imagem belíssima, inclusive. Essa aí? É a próxima. Mas é máximo isso aí? Essa aí é o que? A infiltração? Essa é uma infiltração por radiofrequência. Essa imagem ela mostra para a gente um tratamento que é feito através de uma agulha que a ponta dela ela emite pulsos de radiofrequência. E olha que interessante, essa radiofrequência ela faz uma modulação do nervo, ou seja, aquele nervo que estava gerando dor, ele é enganado, digamos assim, e aí ele para de emitir aquela dor e a pessoa tem uma melhora. Por quanto tempo? Isso é variável, o tempo de duração pode durar 6, 8, 12 meses ou até mais, mas isso depende de cada pessoa. Mas bom, né? Excelente, né? É uma alternativa. E essa imagem, Nani, sou eu, numa cirurgia, Sim. tá? A gente vê ali, aquele aparelho que eu estou segurando, é justamente o aparelho, é o endoscópio que a gente utiliza para cirurgias de coluna. Veja que na pontinha dele tem um pedacinho branco, lá. E esse pedacinho branco é a hérnia de disco. O nosso disco ele é meio branquinho mesmo, ele parece uma borrachinha. E isso daí era uma hérnia de disco que estava comprimindo o ciático de uma paciente e a gente conseguiu retirar através desse aparelho aí. Gente, é muita modernidade, né? É muita modernidade. Que bom, né? Que chegamos nesse ponto. Que coisa boa, né? Que bom. Gente, a medicina nessas coisas é fantástica, né? Com certeza. Porque antigamente era uma destruição no corpo, né, para fazer isso. Exato. Antigamente eram grandes incisões, muitas vezes com necessidade de artrodeses. Ainda tem suas indicações hoje em dia, a gente sabe disso. As artrodeses são as fixações por parafusos. E aí? Nesses casos, quando existem deformidades grandes, como escoliose, como estenose de canal, que são doenças assim diferentes, mais agressivas e ósseas, a gente pode precisar sim dessas cirurgias de artrodese. Porém, nas hérnias de disco, a gente utiliza aquela cirurgia que a gente viu ali na tela, um corte pequenininho a gente já consegue retirar. E a escoliose? A escoliose são aquelas deformidades em S da coluna. Existem as escolioses do adolescente e as escolioses do adulto. Muitas vezes não tem causa, tá? A gente chama de idiopáticas, são aquelas doenças que a gente não sabe por que aparecem, mas o fato é que elas aparecem. E se a curvatura for muito grande, a gente fala em torno de acima de 40 graus, é necessário muitas vezes o tratamento cirúrgico, sim. Certo. Tem mais perguntas? Tem mais? Vamos lá, vamos ver. Doutor, há um mês estou com dores que repuxam a perna esquerda. Fui no ortopedista, disse ser um nervo ciático inflamado. Estou fazendo acupuntura. Quanto tempo demora para sarar? Posso fazer hidroginástica? Cadê? Volta. Hidroginástica? Existe algum exercício? Quanto tempo demora? Em resumo, uma consulta. Vá no médico também, meu amor, porque essa aí a gente tem que passar por um exame geral para ver, né? Porque assim, olha, é difícil, né? Bastante coisa. Você vê que ela está com bastante sintomas aí há mais de um mês que está com dor. A gente falou naquele tempo de 6 semanas, ela está quase lá. Então, é um sinal de alarme para fazer um exame de imagem e ver se essa compressão não é tão grave que necessita de cirurgia, tá? Ela falou em hidroginástica, ajuda? Ajuda sim. Existe algum exercício específico? Eu diria que pilates, RPG, hidroginástica e até alguns alongamentos em casa mesmo, eles podem ajudar. Bem como as compressas quentes, o infravermelho, todos esses tratamentos que são mais alternativos. Mas um mês de dor é muita coisa. A gente precisa reinvestigar e ver se não é o caso, precisa ser cirúrgico. Tem que fazer mais exame, hein? Qual os exames que você aconselha a fazer? Hoje em dia, Nani, o melhor exame é a ressonância magnética. Sim. Porque ela consegue ver tudo, né? Ela consegue ver com detalhes o disco, o nervo, a medula, a parte muscular, enfim, a gente consegue ver tudo. Então é o exame mais completo e melhor, eu diria que é primordial aí no nosso diagnóstico. E qual a cirurgia mais complicada, doutor, mais difícil para fazer? A cirurgia mais complexa de coluna são as cirurgias dos tumores medulares. E aí? Essa daí sim, precisa muitas vezes de cortes grandes, a gente precisa abrir toda a parte óssea para chegar ali na parte interna da medula. São cirurgias complexas, demoradas, delicadas, mas que com paciência a gente consegue sim bons resultados, graças a Deus. Nossa, que difícil, hein? É difícil. Tem câncer na coluna? Existe sim. Existem tumores benignos e malignos, né? Então a gente precisa... E como consegue detectar? Muitas vezes os sintomas vão aparecendo aos poucos. Né? Porque tem coisa que parece que é silencioso. O câncer já é uma dessas doenças que às vezes é bem silenciosa, vai decorrer dos anos que... Tem algum sinal, doutor? Que se descobre. Justo.
A gente sabe que na coluna, muitas vezes a coisa ela vem progressiva. Então, esses sintomas vão aparecendo aos poucos. E são muito parecidos com os das outras doenças. Perda de força, uma dor na lombar, uma dor irradiada, uma perda de sensibilidade, algum tipo de formigamento. Isso é sinal de alarme para você investigar. Pode ser que a gente é encontre... complicado, né? Pode ser que a gente encontre uma doença degenerativa, pode ser que a gente encontre um tumor. Não sei. O importante é que você procure o médico e veja com antecedência, né? Onde nós podemos encontrar você, doutor? Redes sociais? Redes sociais, Tá no aí? Instagram, @doutor.mateus_tomás_neuro. Estou sempre postando vídeos aí, dando dicas vários vídeos, ó. sobre exercícios, mostrando vídeos de cirurgia. Mostro também o meu dia a dia, você vê meu bebê ali com o chapeuzinho. Mostro bastante coisa. Quem quiser me seguir, tá lá. E também tem o canal no YouTube, Dr. Mateus Tomás, neurocirurgião, vocês vão me encontrar. E em todas as redes sociais, no Facebook também. Me segue lá que vocês vão ver muitas dicas. Obrigada, viu, doutor? Parabéns, Muito viu? obrigado. Parabéns pelo trabalho tão minucioso. Muito obrigado, foi ótimo Parabéns. estar aqui com você, Daniel. Obrigada, viu? Nosso programa chegou ao fim, gente. Olha, um beijo no coração, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Até amanhã, fica com Deus.